Considera-se inclinação da rampa a relação entre a sua altura e o deslocamento horizontal, porcentagem. Para que esteja adequada à acessibilidade, os valores obtidos devem obedecer a NBR 9050, estando entre 5% e 8,33%. Beleza. Então, tudo que o Pedro leu, tal, se a gente for resumir em coisas mais importantes, o que a NBR está dizendo aí? Que é a tangente do ângulo, né? Na verdade, o que ele enxergar, né? Então, o roxinho aqui que eu li, que fala, né? Então, ó, a rampa está aqui. A relação entre a altura e o comprimento, né? É o cateto oposto pelo adjacente, ó. A altura pelo comprimento. É a tangente, né? Dessa rampa. Então, olha lá. Primeira atividade. Observe os esboços de rampa seguindo os passos abaixo. Você irá calcular a inclinação de cada uma e verificar se estão adequadas. Então, na rampa A, o que tem na primeira rampa? Vocês estão enxergando? Quem enxergar, se quiser falar para mim, tem uma primeira rampinha aqui do lado direito. Então, eu vou mostrar. Essa é a primeira rampa de altura e meio, deslocamento 10. E a segunda rampa de altura 2,5, deslocamento 30, certo? Vamos fazer aqui na lousa. Então, vamos lá. Vocês estão enxergando minha lousa? Sim. Ótimo. Então, tem a altura 1,5 e o deslocamento 10. Esse ângulo aqui, né? A tangente desse ângulo, né? Que é o cateto oposto pelo adjacente, né? 15, 1,5 dividido por 10. Quando eu divido por 10 o número, eu ando para a esquerda uma casa. Então, vai dar 0,15, certo? Vamos deixar aqui, só calcule a razão. Daqui a pouco a gente já vê, tá? 0,15. Ô, dona. Oi? Não tá aparecendo a senhora para mim, não. Então, peraí. Veja, Tainá. Não tá vendo? Não, não estava aparecendo agora, não tá mais, não. Não sei se é só para mim. Tá, eu vou tentar de outro jeito aqui. Está me enxergando agora? Eu tô com a câmera do celular aberta. Agora eu tô enxergando. Agora apareceu. Agora só, né? Sim. Então, peraí, meu amor. Vou deixar. Opa. Como que eu vou fazer agora para ver onde que você vai ficar com o celular para enxergar a luz? Peraí. Já sei, vou pegar a impressora. Peraí, tá? Deixa eu centralizar essa câmera. Espera aí. Aí aqui tem que ficar mais alta ainda, né? Deixa eu pegar alguma coisa.
coisas de internet, de aulas online, né? Fazer o quê, né? Coisas de aula online. Tá enxergando minha lousa? Sim. Tá, né? Tá enxergando minha lousa? Sim. Beleza. Tá dando reflexo? Tá um pouquinho. Não. Tá bom? Então, beleza. Posso continuar? Daí a segunda rampa. Separei na segunda rampa, que eu vou chamar de letra B. Daí eu vou dividir 2,5 por 30. Então, putz, grilo, desculpa. Tô com caneta ruim. Tangente da segunda rampa. A segunda rampa é 2,5 aqui e 30 aqui. Quem tá com a apostila na mão tá vendo. Estamos na página 9 aí, tá? E aí, a tangente desse ângulo aqui vai ser cateto oposto dividido por 30 dá 0,08. Ô, dona, só coloca um pouquinho a sua câmera virada pra direita. Aqui. Opa, não. Não. Assim? Um pouquinho mais. Não, pro outro Opa. lado, dona. Assim? Aí. Isso é porque a senhora tá escrevendo desse lado da lousa, né? Ah, desculpa. Beleza, assim? Daí Beleza, ele fala agora eu tô assim, esse é A e B, né? Depois ele fala assim, na letra B. Indique a inclinação em porcentagem, multiplicando os resultados por 100. Beleza? Então, zero na primeira, no 0,15, vai multiplicar por 100, vai dar, a inclinação é 15%, né? A inclinação é 15%. E na que deu 0,08, a minha inclinação multiplica por 100, anda duas casas, deu 8%. Acabamos de ver que para estar dentro da norma tem que ser o quê? 5 e 8, né? Então, quem está entre 5 e 8? A primeira rampa ou a segunda? 8,33, né? Entre 5 e 8,33. O 15 tá? Não, 15%. não tá dentro da norma. Não tá dentro da norma. Essa Só a rampa tem segunda 15. rampa. Exatamente, Pedro. Ah, mas existe a rampa? Existe a rampa, ué. A rampa tem 15% de inclinação. Mas a pergunta é, tá dentro da norma? Não. Para estar dentro da norma tem que estar 5 e 8,3. Então, a segunda rampa é 8, tá. 8%, beleza. Tá dentro da norma. Ok? Então, letra C, qual das duas rampas está de acordo? Então, vou colocar C aqui, tá? Então, a segunda rampa. Ok? Só a segunda rampa, que é 8%, é o número entre 5 e 8,3. Ok? Aí, vamos fazer atividade 2. Atividade 2, a gente tem que rever o Teorema de Pitágoras, que eu não revi no vídeo na semana passada, mas é uma matéria que todo mundo já aprendeu, eu tenho certeza absoluta, absoluta, absoluta. Né? Você pode até ter esquecido, mas você vai falar, lembrei. Né? Teorema de Pitágoras é muito importante. Você pode achar que é bobinho, mas não é não, tá? Ô, professora, Oi. desculpa atrapalhar, é que eu perdi uma parte. Esse 0,15 e o 0,08 você só multiplicou por 100 para normalizar o número e chegar na porcentagem, né? Isso, porque deu a razão, só que a norma, ela é em porcentagem, ela não é um decimal, por exemplo. Né? Ele não aceita quando se der 5%, né? Então é 0,05. A norma é dada em porcentagem, então você tem que transformar o decimal que tem em porcentagem. Como que eu transformo? Multiplicando por 100, tá?
Tá bom, a norma obrigado. não fala assim, de nada. Ele não fala assim, a tangente é 0,05. Não. A norma diria, a inclinação é 0,05? Não, a norma manda você dizer, a inclinação é 5%. Porque 0,05 é 5%. Não deixa de ser. Então, o resultado que está, você lê ele em porcentagem. Você não está alterando o valor dele. Você só está lendo ele enquanto porcentagem, tá? Beleza? Ô, Dana, Oi. qual que é a resposta da C? A segunda rampa, 8%. Ok, obrigada. De nada. Continuando, então, vamos fazer a 2. O que eu lembro do Teorema de Pitágoras? O que diz o Teorema de Pitágoras? Quem sabe me responder? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Perfeito, certíssimo. Muito bom, Pedro. E quem mais teve vergonha e não falou, mas pensou? Então, se eu tenho um triângulo retângulo, vou escrever de vermelho, tá? Um triângulo retângulo. Sempre a gente chama a hipotenusa de A, tá? Os catetos B e C, tanto faz aqui a ordem. Então, a soma, como o Pedro disse, dos quadrados. De quem ao quadrado? O dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Tá? Esse é o teorema de Pitágoras. No exercício 2, atividade 2, ele diz assim, o desenho a seguir apresenta o esboço de uma rampa para acessibilidade. Determine a medida da altura entre os dois pisos. Então, como que a rampa aqui, gente, tem um ângulo alfa, tem um deslocamento aqui de 9 metros, e a rampa tem quanto? 9,03, é isso que eu estou sem óculos? Né? E a altura é representada por H, certo? Então, qual é a altura? Você tem que fazer a relação de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é A? Quem é A, Gabriel? Quem é a hipotenusa aqui? O lado oposto ao ângulo de 90. O lado oposto ao ângulo de 90 é o lado que veio, que é 9,03. É a hipotenusa, tá? Representado pela letra A. Certo. Os catetos, tanto faz aqui. O 9 e o H vão ser o B e o C. Um é 9 e o outro é H, tá? Para ganhar tempo aqui, eu vou usar minha calculadora, tá? O certo não seria usar, né? O certo seria a gente fazer... Para agilizar mesmo. Né? Mas vamos agilizar. 9,03 vezes 9,03 dá 81,5409. Igual 9 vezes 9, 81, mais H ao quadrado. Eu vou isolar o H ao quadrado. Eu vou mandar esse 81 para cá, subtraindo. Aí esse número grande menos 81 vai me dar 81, menos 81, vai dar 0, né? 5409. E agora eu tenho que extrair a raiz quadrada desse número. Raiz quadrada desse número, vou fazer na calculadora aqui, deu 0,735. Pode ser 0,74. Vamos arredondar, né? Para 0,74. Beleza? Essa é a medida da altura. Então, quer dizer que aqui, ó,
é 0,74. Eu vou esperar vocês copiarem. Manda no mural. Qual é? Onde é para consultar esse trabalho? Professora, Oi. eu posso copiar depois, que agora eu tô sem papel e caneta. Sim, Tô na casa da minha irmã. pode printar. Depois você pega no vídeo que eu deixar também. Você vai deixar vídeo, né? Ainda bem. Bom, eu sempre deixo. Eu dou uma editada, às vezes, para dar uma diminuída, assim, mas eu deixo. Tudo que eu fiz vai estar. Valeu, professora. Tá? Então, vamos lá. Letra B. Então, letra A cumprimos, certo? Letra B. Essa era a letra A. Nós achamos, então, a hipotenusa está aqui. E esses são os catetos. Um é 9 e o outro é 0,74 que nós achamos, hein? Daí ele fala assim, B, qual é o valor da tangente desse ângulo aqui, né? Desse alfa? E justifique se ela está adequada às normas de acessibilidade da NBR 9050. Vai, vou esperar vocês fazerem. Vai, pega uma calculadora aí do celular que seja. Faz. Cateto oposto pelo adjacente a tangente, que é a inclinação. Vai, vocês vão fazer aí, eu vou fazer aqui. Quem quer ver se aprendeu, não olha. Quem não entendeu, vai ter que olhar. Bom, então não sei se vocês acertaram, vai dar 0,08222, né? Dá uma dízima periódica aí, arredondando para 2, né? Então, se está adequado, eu tenho que transformar em porcentagem, multiplicar por 100. Eu ando 1, 2. Então, essa tangente é igual a 8,2%. Está naquele intervalo, ó, tá aqui, né, que eu apaguei. É entre 5 e 8,33. 8,2 é um pouquinho menor que 8,3 ou 8,33. Então, ela tá assim, né? Essa rampa 2, esse exercício 2, a inclinação é, vamos por aqui, né? Inclinação é de 8,2. Então, portanto, a rampa está, né, adequada às normas. Ok? Agora, pessoal, a gente vai fazer exercícios de trigonometria, tá? Então, o que tinha de novo? Essas normas. Porque o seno, cosseno e a tangente, vocês já aprenderam, né? O teorema de Pitágoras, que nós usamos aqui, vocês também já aprenderam, né? Então, de novo, aí tinha essa norma NBR 9050. Vamos saber, né? A gente precisa sempre estar mais informado, né? Isso é ótimo, uma informação a mais que vocês obtiveram, tá? Agora, a gente vai resolver o exercício 3. Professora, Oi! será que você poderia explicar de novo essa parte sobre a norma? A norma é assim. O que diz a norma? A norma diz que a inclinação de uma rampa tem que estar entre 5% e 8,3%. Isso diz a norma. Aqui na apostilinha nossa, você vai ver. Então, só que o que é inclinação? É a altura desse ângulo, dessa rampa, a altura da rampa, né? Se olhar uma rampa, a altura dela e o deslocamento
do topo ali da rampa, né, tem um ângulo de inclinação. Então, desse ponto aí, desse ângulo de inclinação, até a base da altura da rampa, né? Imagina uma rampa assim, né? Certo? Aqui é a altura, onde é reto, né? E aquela é a inclinação. Então, esse ângulo, eu tenho deslocamento, é a distância até a base, né? E eu tenho altura. Então, inclinação é o quê? É a altura dividido pelo deslocamento, que é a distância até a base. Só que essa informação, altura dividido pelo deslocamento, é também o conceito de tangente, que é o cateto oposto pelo adjacente. Então, se encaixa nisso, porque a inclinação é a tangente do ângulo, a inclinação. Só que na norma, ela não fala assim, a inclinação é entre. Se fosse falar sem porcentagem, ele deveria falar o quê? Que a sua tangente é entre 0,05 e 0,083. Ao invés de ele falar isso, ele fala que é entre 5% e 8,3%. Então, ele pega esse número e transforma em porcentagem e dá a norma em porcentagem. Então, o que eu faço? O que tem a ver essa matéria com o meu conceito? Eu estou aprendendo tangente. Então, é só achar a tangente e multiplicar por 100, e daí eu caio dentro da norma. Entendeu? Aí eu faço a tangente. O que é tangente? É o cateto oposto pelo adjacente. Daí que nem aqui, não foi dado 2 números. O que eu fiz nesse exercício? Eu primeiro achei a altura. Quem que perguntou para mim como que chama? É Gabriele? Eu, isso, Gabriele. Gabriele. É Gabriele. Li. Tá, Gabriele. Então, por que eu tive que achar Pitágoras na letra A? O que tem a ver com a norma? Porque a norma precisa da inclinação. A inclinação é a mesma coisa que a tangente. E na tangente desse ângulo, eu preciso do cateto oposto, que é a altura. Então, eu tenho que ter altura para fazer o cálculo, senão eu não vou ter o cálculo. Como eu conheço 2 lados de um triângulo retângulo, eu uso Pitágoras para achar essa altura. Então, foi esse primeiro cálculo. Entendeu até aqui que eu achei a altura? Sim, entendi. Eu conhecia 2 lados, eu conhecia o tamanho da rampa e o deslocamento. Mas eu não conhecia a altura, daí eu usei Pitágoras e achei, usando calculadora. Mas beleza, achei, está aproximado ali. Ok, letra A, beleza? Então, entendeu? Letra A, Gabriel? Entendi, sim, entendi. Beleza. Daí, na letra B, ele pergunta assim, qual a inclinação? Então, eu pergunto para você, Gabriele, o que é inclinação? É o mesmo que? Mesmo que seno, cosseno ou que tangente? A inclinação. A tangente? A tangente, acabei de falar. Então, é a tangente. Ah, Pro, então quando ele pede inclinação, é só achar a tangente? Por quê? Porque é a divisão, é a razão, é a divisão entre 2 números, que é o cateto oposto adjacente. Ou, em palavras aí da rampa, é a altura dividido pelo deslocamento. A altura da rampa dividido pela distância até a base dessa rampa. Isso é o deslocamento. Então, a altura dividido pelo deslocamento é a inclinação. Daí ela vai lá e pega a altura dividido pelo deslocamento. Então, eu peguei 0,74 e dividi pelo deslocamento, que era 9. Daí fiz o cálculo, deu 0,082. Tá dentro? Tá, mas não dá resposta em porcentagem. Anda 2 casas, dá. 8,2 não tá na norma? A norma é entre 5 e 8,3. Então tá. Entendeu? Sim, agora, Gabriela? Obrigada, viu? De nada. Beleza. Aí, então, atividade 3. A inclinação de uma rampa é calculada. Daí já a gente já sabe. A figura apresenta um projeto de rampa de acesso numa garagem residencial. Então, aqui tá o desenhinho, tal, né? Bonitinho. E tem um... O que tem? O que eu sei da rampa? O deslocamento aí no desenho não é 8 metros? Então, vamos lá. Exercício 3. Da minha lousa. Então, no exercício 3, como é que é? Eu tenho um triângulo assim.
aqui está dizendo 2 metros, aqui está dizendo 8 metros, tá? Tem uma garagem aqui. Aí, depois, a figura apresenta o projeto de uma rampa de acesso de uma garagem situada a 2 metros abaixo do nível da rua e 8 metros de comprimento. Beleza, fizemos o desenho. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado que as normas técnicas onde ela está localizada, quer dizer, esse exercício ele não está pegando a tal da NBR, está falando uma coisa específica para esse local. Exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso de uma garagem residencial, eu não estou falando rampa de acesso para deficiente, estou falando rampa de acesso de uma garagem. Eu vou construir, você não faz a planta e manda lá na prefeitura para ser aprovada? Então, eles vão olhar isso nessa cidade, a historinha desse exercício, gente. Tá. Fala que tem que ser 20%, no máximo 20%. Tá. Letra A. Calcule a inclinação e verifique se ela atende às normas técnicas desse município. Vamos lá. Gabriele, vamos me ajudar a fazer? Para ver se você entendeu? Vamos. Vamos lá. A inclinação é o quê? É o mesmo que quem? Do meu conceito aqui. É a Tangente. Isso. Então, vamos achar. Eu chamei de teta aí o ângulo. Tangente de teta. Quem é? Ó, a hipotenusa está aqui. Ela é fixa. Tem 2 catetos. Cateto oposto pelo adjacente. Ou altura pelo deslocamento. Então, quanto que é a altura, Gabriele? 2 metros. Boa. E o deslocamento? 8. Boa. Metro corta com metro. 2 oitavos é 1/4, né? Eu simplifiquei por 2. E 1/4 é o mesmo que 0,25. 0,25 em porcentagem anda 2 casas. É o mesmo que 25%. Daí, Gabriele, nesse exercício pode ter uma inclinação de 25%? Não, tem que ser no máximo 20, não é? Boa, tá ligada. É isso aí, Gabriele. Uhul! 10 parabéns. Acertou. Então, não está adequado. Ô, professora, Fala. esse valor em porcentagem e decimal que a gente encontra indica a altura do ângulo, tipo 25 graus? Isso, ele é 25% inclinado do que ele poderia ser no total inclinado. Vamos pensar assim, né? Então quando a gente calcula a tangente, a gente acha o valor de, no caso aqui, teta. Uhum, Tá, exatamente. entendi. Então, não está adequado, porque lá é no máximo 20%. Tá bom? Entenderam o exercício? Depois, letra B. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para atender às normas técnicas, o nível da garagem deverá ser... Então, ó. Como que eu vou resolver? Eu vou aqui nesse canto aqui, ó. Para estar dentro da norma, a tangente, ele vai querer saber, o nível deverá ser, então esse 2 aqui, tá? Vou chamar de X, tá? Cateto oposto. Aqui não muda, o deslocamento não vai mudar, né? E essa tangente tem que ser até 0,20, certo? Que é 20%. X vezes 1, X.
8 vezes 0,20 vai dar 1,6 metros. Quer dizer que para estar dentro da norma, para dar 20%, que é o mesmo que 0,20, né? Essa tangente tem que dar 0,20 de resultado. Daí eu acho quem é, né? A altura pelo deslocamento. A altura tinha 2, mas não estava adequado, né? Mas aí eu fazendo minha conta, eu vejo que ela tinha que ter no máximo, né? Esse nível aí da calçada, 1,6. E ela tem 2. Então, o que eu teria que fazer para atender as normas? Elevar 40 centímetros, porque, né, 1,6 metros, quer dizer que teria que ser o quê? 40 centímetros a mais ou a menos para atender técnica? Para atender a menos. Então, eu tenho aqui o nível da calçada, né, para baixo. Quer dizer que eu deveria o quê? Atender. O nível da garagem deverá ser elevado em 40%, elevado em 50%, mantido no mesmo nível, rebaixado em 40% ou rebaixado em 50%? Rebaixado em 40 centímetros. Isso. Então, mas aí vamos imaginar o desenho. Eu também penso nisso, Pedro. Só que assim, né? Vamos pensar. A rua, nível da rua, né? Ela teria que ter no máximo, né? 1,6 e tá aqui, né? Então a rua tem que ser rebaixado mesmo em 40, porque o resultado para mim ele tá aqui como se tivesse. Ou será que a gente pensa em subir assim? Porque assim, né? Vamos pensar agora na prática. Faz de conta que a gente nós somos os engenheiros aí da situação. De verdade. Você vai poder mexer na rua? Ah, eu entendi o que você está querendo dizer. Ele isso vai que eu tô ficar dizendo. com uma vala entre. Vai ficar com uma vala entre a rua Porque e eu a não vou rampa. mexer no nível da rua, mas eu posso mexer na garagem aqui. Olha Sim. só, porque eu também, Pedro, eu até ia discutir com os outros professores que para mim a minha alternativa era rebaixar 40, já que é no máximo 2, tem que ter 1,60, então na minha cabeça é rebaixar 40. Só que a gente não vai poder mexer no nível da rua. Então o cara tá andando lá, vai descer 40 centímetros na minha calçada, eu tenho que elevar os 40 centímetros na garagem da minha casa. Eu tenho que elevar o piso da minha garagem para cima. Ah! Por isso que a resposta está elevar 40% e eu não tinha concordado. E agora que eu pensei nisso. Nossa, mas o cara vai ter um trabalhão, porque ele vai ter que mudar tudo, a forma da casa A dele. estrutura. Mas você concorda? Porque olha lá, olha como que está a pergunta. Para atender as normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser... Entendi. A garagem é que tem que subir 40 para a altura agora ser 1,60. Porque a casa dele está muito baixa em relação ao nível da rua para deixar com 20% de inclinação, né? Nossa, é muito, mas é estranhinho esse exercício, né? Mas tudo bem, mas foi uma aplicação, né? Mas tem que ter, a garagem tem que elevar 40 centímetros, tá? É a garagem que tem que elevar, e não a gente rebaixar o nível da rua. Eu não posso baixar o nível da rua, né? A rua vem antes da sua construção, né? A rua está pavimentada, eu não posso ir lá e rebaixar a rua, né? Então, eu também tinha achado, Pedro, que era rebaixar. E daí, agora que eu pensei, me deu esse estalo. Beleza, então ele tem que ser elevado em 40 centímetros, que seria então a letra A. A garagem, o piso da garagem tem que ser elevado, tá? Agora, nós vamos... beleza, 3 horas, temos 15 minutos de aula ainda. Agora, vamos fazer o exercício 7 dessa apostilinha aí. Que é o próximo que vem. Ô, dona, a gente não tava na 3?
A gente está na 3. Oxi, Que é isso. Ele, É que tem, que pula então, do 3 pro 7 na folha. na apostilinha pula do 3 para o 7. Como não ah, ia dar tempo de fazer muita coisa, eu estipulei aquilo que para mim era mais importante. entendi. Mas então, tipo, essa é a 3A e B? Vamos lá. Voltando, meu Tô amor. perdida, né? Porque do nada vai pular pra 7. 3A dava 25%. Aí não tá. 3B, para entrar no acordo da norma, daí o que eu deveria fazer? A 3B é a alternativa A. Acabou a questão 3. Ah, entendi. Aí eu pulei a 4. A 4, ela é um exercício aqui que eu não gostei muito. Achei que a 5 é teórico total. Teoria já falei, expliquei aí no começo. E o 6 é a demonstração da tabelinha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. É uma demonstração. Mas que na altura do campeonato é legal demonstrar quando é a primeira vez que você vai mostrar para o cara isso. Agora não é hora de demonstrar, é hora da gente saber usar essa tabelinha, né? Ah, eu Então, sei. Lembrei. aí usa lá a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, usa Pitágoras para ter. É legal essa demonstração. Ano passado, a gente cantava um funk sobre esse negocinho aí, né? Que é um, Ah, é dois, legal, então. da hora. Canta aí o funk, Tainá. Pode mesmo? Ah, não, vai ficar Acho gravado. que pode. Não, você é louco? Não, ninguém é digno de ver Vai, minhas para com coisas. isso. Canta, Tainá, pelo amor de Deus, quero ouvir agora. Vai, Tainá, canta aí. Ah, não, eu tenho vergonha. Ah, Tainá, Não, você canta já aí pra tá nós com a... ouvir. Alguém faz o Então, beat, então. Faz o beat, então, então. alguém que conhece a música junto com você? Ah, era o João, né? O João que tava, mas o João não tá Olá, participando. João. Vai lá, canta com ela. O João tá que não, dona. Não? Olha, já mentiu. Não, o João tá trabalhando. Aí Ah, ele vê a tá. aula. É o outro João. Tá bom. Só se Vai, alguém fizesse o beat, aí eu cantava, né? faz. Vai, Tainá, e a gente te acompanha. Pronto, olha lá. Lá vem. Pode mesmo? Então, vou cantar, hein, dona? Pode, vai, manda ver. Vai estar no YouTube bombando. Ah, não, aí misericórdia. Não, é assim, todo mundo cantava na aula, que era 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Só que eu Canta de novo. 1, 2, 3. 3, 3, 2, 2, 1, todo mundo sobre 2, 1. raiz em cada um. Raiz em cada um. Uhul, Aí gostei! 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo todo mundo mundo sobre 2. raiz em cada Raiz em cada um. Ai, adorei! Legal. Raiz de 1 é 1, então não precisa pôr. Então, né, aqui é 30, 45, 60. Legal, Tainá. Curti. Boa. É nós, dona, um pontinho a mais na média. Ó, vou pensar, hein? Eu acho justo, professor. Eu também acho justo. Eu acho Bom, justo Dona, eu um pontinho apoiei, eu também mereço. aqui, professora. Aí, Eu juro que eu bom, acho. lógico que é justo. Vamos lá, atividade 7. Daí ele diz assim. Lê para mim, Tainá, por favor. Pera aí que eu tenho que abrir o negócio aqui. Página 14, atividade 7. Pera aí, dona. Qual que é? 7. Tá. Para subir um desnível de 3,5 metros, foi construída uma rampa com 30 graus de inclinação.
Letra A? Aham. A. Se for necessário escolher uma das razões trigonométricas, Trigonométricas. seno, cosseno ou tangente, para calcular a medida C do comprimento da rampa, qual você escolheria? Por quê? Qual que você escolheria? Ah, dona, não sei não. Ó, aqui, o comprimento da rampa. Se fosse para achar a inclinação da rampa, daí a gente ia usar a tangente. Mas aqui eu não quero a inclinação. Eu quero o comprimento da rampa. O comprimento é a hipotenusa. E qual é a fórmula que usa a hipotenusa? E aqui o 3,5, Tainá. Esse cateto é o oposto ou é adjacente? O 3,5. Do desenho que eu fiz aqui. É o oposto. É o oposto. Qual é a fórmula que eu uso hipotenusa e cateto oposto? Hipotenusa já tira a tangente, que não tem hipotenusa. É o seno ou é o cosseno? Usa cateto oposto. É o primeiro ali, ó. É o seno, isso. Seno de 30 é o corri, né? Que tem gente que põe corri e cair na coca. Né? Corri, cair, coca. Né? É o corri. É o primeiro, é o seno. O seno de 30 é meio, tá? O cateto oposto é 3,5. E a hipotenusa é o C, é o comprimento. Multiplica entre o C vezes 1, 1C. 3,5 vezes 2 é 7, né? Então, fácil. Quer dizer que quando o ângulo é de 30 graus, e eu tenho... Aqui é o dobro, né? Veja só. O comprimento dessa rampa é o dobro da altura aí. Para 7 metros. Assim? Ô, professora, Oi? o valor de seno de 30 você pega numa tabela, né? É aquela tabela, ó. A tabela trigonométrica. Ou em qualquer tábua. Né? 30, 45, 60. Daí você faz, né? E daí aqui, né? Então, o seno de 30 é meio. Né? Você coloca 1, 2, 3. Você coloca assim na tabela. Seno, cosseno, tangente. 30, 45, 60. Aí você coloca aqui dentro. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Tá? Aí você coloca todo mundo sobre 2. Raiz no de cima, em todo mundo. Vai ficar raiz de 3, raiz de 1 é 1 mesmo. Então, é da tabela, tá? Belezinha? Então, opa, dá tempo ainda. Vamos fazer o 8. Oito, 8, 8. Vamos lá. O Caio, faz um favor para a mamãe. Não, eu nem tomei água. Pega para a mamãe um papel higiênico ou um papel chuga lá molhado com água para eu limpar a louça. Rapidão. Um papel. Ou papel higiênico ou papel toalha. Ó.
Obrigada. Enquanto eu limpo a lousa, vocês vão fazendo. O motociclista irá saltar por cima de um conjunto de caminhões, utilizando uma rampa mostrada no desenho. O motociclista está aqui. Aí, ele vai saltar 2 caminhões que estão aqui. A altura em metros que o motorista atinge no final da rampa ele vai à altura. A altura faz 90 graus, a altura aqui, ó. Então vai, enquanto vocês vão fazendo, esse é fácil, hein? Você usou para achar a altura? Eu usei seno. Muito bem. Era o seno exatamente. Seno é o corri. É o cateto oposto pela hipotenusa. E aí, quanto você colocou o seno de 30? É meio, igual você falou na atividade Meio. anterior. Muito bem. Perfeito. Quem é o cateto oposto aqui a 30? É o H. Não. É o H. E quem é minha hipotenusa? 18. Boa. Aí, 2 vezes H, foi isso que você fez? Isso, exatamente. Muito bom. 2 vezes H, 2H. 18 vezes 1, 18. 18. E aí, como que você achou? O que você fez com o 2? Passei o 2 para a direita. Dividindo. Isso. E aí H, 18, H é igual a 18 dividido por 2, que é 9. Muito bem, Pedrão. Valeu. Quer dizer Nada. que a altura que o... Obrigada, 10 parabéns. A altura que o motociclista atinge foi de 9 metros no fim dessa rampa para ele conseguir pular esses 2 caminhões aí. Dona, quase que eu acerto. Eu só Ah, por que você troquei. não acertou? É por causa que eu coloquei o 18 em cima e o H embaixo. Ai, 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 cateto oposto sobre a hipotenusa. Você fez a hipotenusa sobre o cateto oposto? É. Tá bom. Então vamos rapidinho fazer o 10. São 3:12, mas eu posso ficar uns minutinhos a mais. Vamos? Pode, Vamos professora. Teve fazer. uma vez bem mais passado que você ficou, acho que 15 minutos a mais. Fica tranquilo. Então, beleza. Vamos fazer o 10? O 10 Bora. é da OBMEP, da Olimpíada. Quem aí fazia a Olimpíada de Matemática? E aí? Eu Oba! Quem falou eu? fazia, professora. Aí, Gabriel! Lá no Uhul! Pópulos eles davam bastante. Ai, que legal! Muito bom. Você gostava de estudar lá? Gostava. Nunca fui muito de matemática, para ser sincero, professora, mas Sim. gostava bastante de estudar lá. Ah, é? Aí você teve que sair esse ano. Uhum. Ah, é uma pena, né? Sim, mas o Oscar Lina é bacana, pô. O Mas povo é tá bem da legal, hora. você tá gostando? Ah, professora, o povo é muito gente boa, mano. Não dá pra E os falar nada, não. professores são comprometidos, né? E tem os professores que é bravo, professora, mas nada que conversar não. Ah, mas bravo. Normal, se for muito mole, os alunos saem de cima. Não, tem que ser na medida, professora. Tem que ser que É. nem a professora, tipo, a professora de biologia eu achava ela brava, a gente já acha ela mais suave. Ai, que bom. Beleza, Você mas você não, você brava. tinha aula comigo? Eu sei que é brava. Você me acha brava? Ah, eu te acho suave, professora. Então, beleza, eu sou suave mesmo. Quando eu tenho que ficar brava, eu fico, né? Mas, Na moral. vamos lá. Uma pessoa, então eu tenho uma pessoa aqui, de 1,75 m. Eu vou colocar um olho de observador aqui, tá? Mas tem uma pessoa aqui, né? Eu? Uhul! Então, fazer uma bermuda, vai. Não vai ficar lá que tá de saia,
porque eu fiz bullying com você, hoje em dia não pode falar nada, né? Então, vou colocar uma bermuda. Tem uma pessoa de 1,75 m aqui. Aí vou apagar essa tabela, tá? Essa tabela tá na apostila de vocês, bonitinha, ó. Essa pessoa tem, daqui até aqui, então, né? 1,75 m. Tá. Esse é um exercício bem clássico também da trigonometria. Quem estuda e leva a sério deve lembrar que já fez um exercício desse uma vez na vida, né? Que tá, você tem que depois somar a altura da pessoa no final, porque o prédio não tá voando, né? O prédio, ele não tá 1,75 m no chão, né? Então, você achar a altura do prédio, porque o cara vai enxergar daqui você vai achar o deslocamento do seu olho na base ali, né? Você não tá achando deslocamento lá embaixo, porque tem observador. Então, você tem que depois somar a sua altura, não vai esquecer. Vamos lá. Uma pessoa de 1,75 m e que se encontra a 20 metros da base do edifício, vê o ponto mais alto dele sob um ângulo de 50. Qual a altura do prédio? Exercício super clássico. O que você vai fazer? Você vai achar o oposto sobre o adjacente. Você vai achar a tangente. Achada a tangente, você vai achar esse pedaço aqui, ó, que eu vou chamar de X, tá? Para achar a altura do prédio, você vai ter que pegar o X que você achou e somar com 1,75, tá? Vamos lá, então. Tangente de 50. Vai lá, Gabriel. Quem é o cateto oposto a 50? É o X Cateto aqui, né? 50x. Isso. E o adjacente? 20? 20. Boa. A tangente de 50 teria que pegar numa tabela ou na calculadora de vocês, do celular. Olha aí o celular sendo útil. Eu Pega fiz lá aqui, professora. Isso. É 1,19. Boa! Isso aí, 1,19. Pega sempre com duas casas, tá ótimo. Pega o seu celular, gente, vocês que não usam para tantos fins educacionais, tem a tecla. Para vocês vai ter a tecla ou tá TG ou tá TAN, TAN, tá? Aí é a tangente. Você pega e digita. Tangente de 50, vê se você chega no 1,19, tá bom? Então, no lugar da tangente de 50, Gabriel, eu vou pôr 1,19. É igual a quanto? Continua sendo x sobre 20. Agora, eu vou pôr um aqui embaixo. Multiplicar em cruz. Uma vezes x, Gabriel, dá quanto? Gabriel, Da X. dá x. E fala aí, Pedro, para mim. 1,19 vezes 20. Eu deu isso aqui, ó. 23,8? Eu pus 23,84. Podia ser 0,8 também, viu, Pedro? Não ia dar errado, não. Tá? Mas já que eu considerei duas casas decimais lá, pegar e considerar aqui, só para ter um mesmo padrão, tá bom? Aí, acabou o exercício? Não, tem que somar 1,75. Porque isso é o que eu acho daqui para cima, né? A pessoa está visualizando a partir do olhar, né? Então, a altura vai ser 23,84 mais 1,75. E vai ser 25,59. Que ótimo! Deu tempo da gente fazer os exercícios que eu havia proposto para resolver com vocês. Tá ótimo. Então, agora, antes de encerrar a aula, coloquem o nome, número e série no nosso chat, para ficar todos juntos. E eu dar presença aí para vocês, que bom, todos aí ficaram até o final. Estávamos com 25 alunos, né?
E muito feliz eu tô da minha aula com vocês aí, né? Ô, dona, eu acho que essa questão aí caiu na minha prova do ano passado de matemática. Olha isso. É, que eu errei. Eu lembro certinho que eu errei de somar o 1,75. Aí a dona me deu meio certo. Meio certo. Entendi. Então, teve gente que já pôs o nome e já vazou rapidão, né? Deixa eu vazar, tchau, né? Então, Ô, professora, fala, Pedro. eu posso tirar uma dúvida? Ou até duas. Nesses cálculos de seno, cosseno e tangente, a gente sempre pega o valor do número que está sendo dividido, né? Por exemplo, em seno, a gente descobre o valor do cateto oposto, em cosseno, o valor do cateto adjacente, é isso? Isso, mas os dois são divididos também pela hipotenusa. E no caso da tangente, como que fica? A gente descobre o valor de qual? Você vai dividir a medida do oposto pelo adjacente. As duas medidas, não é uma só. O seno é o oposto pela medida da hipotenusa. Sim. E Não é um esses valor números, só. eles são sempre situacionais, a utilização deles, não é fixo. Isso, a aplicação, sim. Tá, Isso entendi. depende do ângulo considerado. Daí você vai achar ali a altura pelo deslocamento, é a tangente. Às vezes eu quero o comprimento da rampa lá, que nem aquele exercício que queria o comprimento da rampa. Daí no final usei o seno e não a tangente. Para achar o exercício da acessibilidade, nós achamos a tangente, porque eu precisava da inclinação. A inclinação é sempre a altura pelo deslocamento, não é só a altura, é a divisão. Ah, então, no caso, para descobrir a altura pelo deslocamento, você usou a tangente, que é cateto oposto dividido pelo adjacente. Isso, exatamente. E Ah, agora, para não achar a altura, aquele exercício lá que eu queria o comprimento da rampa, daí não adiantava a inclinação, porque a inclinação você pega a altura pelo deslocamento. E a inclinação não é nem a altura e nem o deslocamento, a inclinação é a hipotenusa ali. Daí eu não posso usar tangente, daí eu tenho que usar o seno, no caso, porque eu tinha o ângulo lá de baixo e ficava o cateto oposto pela hipotenusa. Eu tinha altura, então, né? queria descobrir o comprimento da rampa em paralelo ao chão, aí usou o seno, que é cateto oposto pela hipotenusa. Isso. E o cosseno, se eu tivesse um exercício assim, por exemplo, eu sei o comprimento da rampa e o ângulo e eu quero deslocamento. A quantos metros da base eu estou? Aí eu iria usar cosseno, por exemplo. Para descobrir, para descobrir a altura. Para descobrir, poderia ser pela altura, você geralmente vai pegar o cateto oposto ao ângulo. O cosseno é o adjacente ao ângulo. Daí,